Hora da gente conversar sobre política. Hoje o ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, participou do programa Correio Debate aqui da TV Correio. Ele foi entrevistado pelo jornalista Hermes de Luna, também pelo empresário Roberto Cavalcante. E a gente vai rever alguns trechinhos, repercutir também, conversar sobre algumas informações que ele inclusive deu com exclusividade hoje. Mas para isso, para a gente conversar sobre esse assunto e repercutir toda a fala do ministro, né? Estou aqui com o nosso colunista de política, Vitor Paiva. Boa noite para você, Vitor. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornal da Correio. Oi, Linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Entrevista importante, inclusive com dados reveladores, né? Entrevista repercutindo no Brasil inteiro, exclusiva aqui para a TV Correio, com Hermes de Luna e com o Dr. Roberto Cavalcante hoje à tarde, onde o ministro adiantou números importantes, como, por exemplo, a aquisição de 200 milhões de doses de vacinas da Pfizer. Essa entrega deve acontecer até o final do ano. Enfim, foi uma entrevista importante e a gente separou alguns trechos, né, Linda, para compartilhar com os nossos telespectadores da hora do jantar aqui no JC. Pois é, vamos para o primeiro trecho para a gente acompanhar, inclusive, onde o ministro falou, viu, Vitor, sobre a distribuição da vacina, né, em todos os estados aqui, em todo o Brasil, e também sobre a produção, né, de vacina na Fiocruz. Vamos ver esse trechinho. Nós já distribuímos mais de 90 milhões de doses de vacinas para estados e municípios. O segundo ponto é que o Brasil tem capacidade de produzir vacinas no território nacional. Nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e o Instituto Butantan, que a partir de IFA, o insumo farmacêutico ativo originário da China, tem produzido a maioria das doses utilizadas no nosso Programa Nacional de Imunização. E ainda mais, o Brasil desde maio liderou as pesquisas com vacinas. A vacina da AstraZeneca, houve um acordo para a transferência de tecnologia, ou seja, uma encomenda tecnológica, a pesquisa realizada em parceria com a Universidade de Oxford, de tal sorte que na próxima semana, aqui eu já anuncio em primeira mão, vamos assinar um acordo de transferência de tecnologia para a produção da vacina na Fiocruz com absoluta autonomia para o nosso país. E esse contrato de transferência de tecnologia é uma garantia da autonomia do nosso país em produzir vacinas. Além dessa encomenda tecnológica, nós já fizemos um contrato com a Pfizer, que produz um imunizante de muita efetividade, para 200 milhões de doses dessa vacina. Então, até o final do ano, nós teremos 200 milhões de doses da vacina da Pfizer disponível para a população brasileira. Tá, então, esse primeiro trecho que a gente separou, trazendo aí o ministro uma fala bastante esperançosa, né, Vitor? Trazendo informações extremamente importantes nesse momento. É isso, a transferência de tecnologia é algo fundamental. Um país com dimensão continental como o Brasil, desse tamanho, né? Enfrentando uma guerra, tem que ter sua produção própria de vacinas, de insumos para enfrentar essa guerra, essa pandemia. Eu sempre disse isso, o país do tamanho do Brasil, numa guerra, precisa ter capacidade própria, tecnologia nacional, compartilhada inclusive com outros países, como agora, com esse termo que vai ser assinado na próxima semana, com essa cooperação técnica com outros países, para produzir aqui a sua vacina. O Butantan já havia sinalizado isso há cerca de 30, 40 dias. No entanto, o Butantan tem aí dificuldades, relacionamento com a China, transferência de tecnologia com os chineses. Nesse caso da Fiocruz, é sim uma esperança. O ministro Marcelo Queiroga, em 60 dias, Linda, conseguiu recuperar a credibilidade do Ministério da Saúde. Isso é notório. A repercussão do seu trabalho, a seriedade e a dedicação como ele trata o Ministério. Inclusive, nessa entrevista, ele conversando ali com Hermes e com o Dr. Roberto Cavalcante, ficou muito claro a sua sensibilidade, tem coragem, posicionamento claro e, sobretudo, força de vontade para fazer com que o Ministério
cumpra o seu papel nesse momento, que é adquirir a maior quantidade possível de vacinas para imunizar o brasileiro. É importante lembrar, Olinda, que nesse momento o mundo inteiro existe uma corrida de todos os países do mundo para a aquisição de vacinas. Daí a importância desse termo de tecnologia, de parceria tecnológica, que ele anunciou com exclusividade aqui na TV Correio, para que a Fiocruz possa produzir aqui mesmo, a vacina produzida aqui no país, inclusive com o IFA desenvolvido aqui no Brasil. Isso é muito importante. E aí está a janela para a esperança, como disse o próprio Marcelo Queiroga nessa entrevista. Durante essa entrevista, outro trecho que eu consegui pensar e gostaria de compartilhar com você e com os nossos telespectadores, que é uma sinalização do ministro para a possibilidade de aquisição de 38 milhões de doses da Janssen, né? A vacina da Johnson & Johnson, que chama Janssen, ele sinalizou que o Brasil está em negociação, deve assinar nos próximos dias um protocolo de intenções para a aquisição dessas 38 milhões de doses também. Outro trecho importante do ministro, confirmando uma informação que circulou essa semana. O Brasil é, sim, de acordo com o doutor Marcelo Queiroga, o quarto país do mundo que mais distribuiu vacinas. Isso não quer dizer que é o quarto país do mundo que mais vacina, porque o Ministério tem a obrigação, de acordo com ele, de distribuir as vacinas para os estados. E a competência de aplicação é dos municípios. E a gente tem observado que tem um certo delay aí, tem uma quantidade de doses que está sendo guardada para a segunda dose. Em alguns casos, alguns públicos não têm buscado a primeira dose. No entanto, de acordo com ele, em termos de distribuição, o Brasil é o quarto país do mundo que mais distribuiu vacinas para a sua população. Ainda falando, viu, Vitor, sobre a aquisição de novas vacinas, o ministro também confirmou, né, que se a Anvisa aprovar a compra, né, o Brasil vai sim comprar a vacina russa, a Sputnik. A gente também separou esse trecho em que o ministro confirma essa informação. Vamos ver. O presidente demonstrou interesse de, se houvesse o aval da Anvisa, ter essas vacinas no Brasil. Então vamos aguardar que a Anvisa dê o seu parecer final. Há outras vacinas que estão sendo analisadas, e sempre que houver o aval da Anvisa, o Ministério da Saúde está vigilante para trazer essas vacinas. Há questões relativas a aspectos econômicos, a preços diferentes dessas vacinas. É uma situação excepcional, mas nós temos que considerar tudo isso, inclusive custo-efetividade de doses, etc., porque, como ministro da Saúde, eu tenho que fazer com que as políticas públicas elas sejam efetivas. Ou seja, mais uma possibilidade que se abre aí para a aquisição de novas vacinas aqui no Brasil, né? Como eu falei anteriormente, Vitor, é uma mensagem, foi uma fala muito esperançosa, né? Que traz aí essas boas notícias, essas informações de que estamos sim fazendo, né, a nossa parte para poder ter condições de imunizar o quanto antes a população aqui no Brasil, né? Esse recorte do trabalho do ministro Marcelo Queiroga merece destaque. Apenas no mês de maio, de acordo com ele, o Ministério vai enviar 30 milhões de doses de vacinas aos estados. É muita coisa, né? Nós sabemos, como eu disse agora há pouco, o mundo inteiro está tentando comprar vacinas, está buscando vacinas, e a gente depende, inclusive, não é só a vontade política de adquirir as vacinas, tem um processo de compras, tem uma diferença de preços, mas tem principalmente, Linda, o envio, né, a capacidade de produção dos laboratórios, que vez por outra, esses laboratórios internacionais, eles estão revisando para baixo a estimativa, a quantidade de vacinas que foram adquiridas pelo governo brasileiro. Esse dado importante, o ministro Queiroga garantiu 30 milhões de doses sendo distribuídas somente no mês de maio para os estados. É um dado importante. Você fala de esperança e o ministro fala de esperança e de gratidão. Durante a entrevista, teve um trecho que foi bem significativo, onde ele fez questão de destacar
pontos importantes da vacinação e, sobretudo, aspectos da pandemia, que é o trabalho dos profissionais da área de saúde. E ele fez um recorte especial para os enfermeiros. Fez questão de destacar o trabalho dedicado de doação dos enfermeiros durante a pandemia. Fez um agradecimento emocionado nessa entrevista que concedeu hoje pela manhã aqui à TV Correio. A análise da entrevista de Queiroga, principalmente se a gente observar o noticiário nacional, como disse hoje o doutor Roberto na entrevista, ele não é alvo da mídia do Sul, hein? Uma vez que, vez por outra, a gente acompanha a grande mídia aí, marcando em cima dos ministros. O doutor Queiroga tem demonstrado nesses 60 dias muita capacidade, articulação política, diálogo com os diferentes setores e, principalmente, respeitando a ciência e numa missão incrível de comprar vacinas, adquirir vacinas e vacinar a nossa população. Essa é a nossa expectativa. E ele disse mais, a expectativa é vacinar toda a população brasileira até o final do ano e tirar as máscaras. Ok, Vitor, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Correio. Boa noite para você e até a próxima, tá? Então, Vitor Paiva trazendo toda essa análise, conversando com a gente também sobre a entrevista com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje aqui na TV Correio. Bom, agora a gente fala sobre os cuidados com a vacinação